tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Humanisgia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, agora a gente vai para a questão 81, né? Caderno Azul, Enem 2020. Então tá, vamos para a questão 81. A questão 81, ela descreve o seguinte, porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que buscam a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos juntamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. Beleza, né? Então tá. O que a questão ela quer perguntar? Bom, a questão traz a seguinte pergunta. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar o quê? A. Propagação do ideário cristão. B. Valorização do trabalho braçal. C. Adoção do cativeiro na colônia. D. Adesão ao asceticismo contemplativo. Ou é a alfabetização dos indígenas nas missões? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aqui, olha só, da adoção do cativeiro da colônia. Por quê? A gente tem aqui, porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, tá? Que busquem lenha e água e façam cada dia o pão que se come, outros serviços que não são possíveis. Enfim, olha só, fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, olha só, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, nossos colégios e casas de meninos. O texto ele quer saber se essa expansão ultramarina portuguesa busca justificar. É claro que a adoção do cativeiro na colônia, né? A gente tem um texto claramente, se a gente for analisar, olha só, justificando a escravidão. Então, assim, né? Apoiando a escravidão, né? Olha só que, né? Se você for analisar, olha, todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos. Então, um texto completamente escravista, né? Se vocês forem analisar, não tem nada de propagação de ideário cristão, não, aqui, pelo contrário, eles estão justificando como se fosse, que eles estão justificando para apoiar a escravidão. Você tem claramente um texto aqui apoiando a escravidão, né? Olha só, valorização do trabalho braçal, muito menos, né? Você tem um texto completamente preconceituoso, completamente apoiador da escravidão. Então, de maneira nenhuma eles estão valorizando esse trabalho, né? Pelo contrário, eles estão apoiando a prática da escravidão. Adesão do ascetismo contemplativo, muito menos, tá? Não está ligado à questão de autoconhecimento, de religião, espiritualidade, não. Nem a alfabetização dos indígenas nas missões, muito menos, né? Aqui eles estão destacando a companhia de Jesus, deve adquirir, mas, alguns escravos, tá? E ainda estão justificando, pelos possíveis poderes fazendo pelos irmãos jesuítas. Aqui eles estão justificando a escravidão, resumindo, tá? Se você for analisar o conteúdo do texto, olha só, não se pode viver sem alguns escravos que busquem lenha e água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem fazer pelos irmãos jesuítas. Aqui eles estão justificando claramente, você vê um texto completamente escravista, tá? Preconceituoso, eles estão apoiando a escravidão. Resumidamente, tá? Por isso aqui que a resposta é a letra C. Vai ser a adoção do cativeiro na colônia, tá? Um cativeiro completamente escravista, tá? Aqui um cativeiro, aqui eles estão apoiando a escravidão, se você for analisar o texto, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra C, é a única alternativa que faz sentido, tá? Porque se vocês forem analisar o texto,
eles não estão sendo bonzinhos, né? Que pelo contrário, eles estão justificando algo escravista, para apoiar a escravidão. Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá? Adoção do cativeiro na colônia, tá? A gente tem aqui a adoção de um cativeiro que apoia a escravidão, tá bom? Por esse motivo aqui a alternativa vai ser a letra C, beleza? Então tá, vamos para a próxima questão. Olha só, próxima questão, questão 82. A cidade de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo. O mexicano Popocatépetl e o filipino Mayon. Seus habitantes precisam estar prontos, tá? Para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita, né? Superar abril. Enfim, a pergunta, que é o comando da questão, né? Que você já vai direto. Gente, uma dica, tá? Para economizar tempo, já vão direto no comando, tá? Mesmo tendo esses normas para vocês economizarem tempo e serem mais objetivos nas questões, vão direto no comando das questões, tá? Essa é uma dica de ouro que vai ajudar muito vocês a economizarem tempo aí para vocês fazerem as questões, tá? Ó, a característica física, então esse seria o comando, né? O que a questão tá pedindo? A característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência do quê? A. Solo fértil. B. Encosta íngreme. C. Vegetação diversificada. D. Drenagem eficiente. Ou E. Clima ameno. Olha, interessante essa questão, viu? Pausa o vídeo e tentem fazer vocês também. Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, vocês marcaram a letra A. Sim, vocês acertaram. Solo fértil. Por quê, gente? Olha só. Aqui tá falando o texto que tá descrevendo pra gente de duas cidades, de pessoas que estão em regiões de risco, ou seja, elas estão arriscando a própria vida delas, elas estão em lugares que elas podem morrer e elas sabem disso. Então, assim, com motivo óbvio, né, se você for analisar aqui a questão, mesmo que você não entenda nada de geografia, o que leva uma pessoa a arriscar a própria vida e ficar numa região perigosa? Por que elas não vão sair? Ah, beleza, característica física, tá? Primeira coisa que vocês com certeza devem ter pensado em mente, ou acredito que a maioria condições econômicas, que é o que mais acontece, né? Principalmente quando a gente vê essa população, né, em regiões de chuvas, né, que estão em risco de desmoronamento, né? A gente vê em várias cidades que essas pessoas não têm condições financeiras, isso é fato, né? Então muitas acabam ficando lá justamente por questões de condições financeiras, mas não é o caso da questão. Porque a questão ela não está destacando aqui pra gente a questão, claro, se fosse condições econômicas, seria a primeira alternativa que já veria em mente, né? Até eu marcaria. Mas aqui não é o caso, porque a questão ela não está abordando a questão socioeconômica, né? Então, o que levaria essas pessoas a ficarem em regiões de risco, né? Vamos tentar entender o porquê da questão, né? Em regiões de risco, o que levaria essas pessoas a permanecerem lá? Então, de cara, você já pode excluir várias alternativas, né? Vamos excluir, você tá aí, vamos eliminar, né? Ó, clima ameno. A questão do clima faria a pessoa arriscar a própria vida? Não, né? Tipo assim, ficaria um pouco sem sentido, né? O que leva você a arriscar a sua vida? Drenagem eficiente? Também não faz sentido. Ah, vegetação? Tá, mas que vegetação? Se fosse uma vegetação com plantas, sei lá, que não tivessem proveito, assim, no caso, plantas venenosas, enfim, não é a vegetação por si só, tá? O motivo disso, o motivo que faz uma pessoa arriscar a própria vida em uma região completamente perigosa, não faz sentido, né? Encosta íngreme também não. Claro que vai depender do ponto de vista de cada um tem a sua causa para arriscar a sua própria vida, né? Mas a maioria das pessoas seriam, aqui no caso, que eu tentei entender, né? Porque, assim, arriscar a própria vida é algo muito difícil, né? O que eu
eu também tentei entender aqui com o Enem o que ele quis dizer aqui, solo fértil, por quê? Pensem comigo, tá? Uma vez que você, sei lá, uma vez que você tem solo fértil, isso sim poderia ser um motivo que levaria as pessoas a não quererem deixar essas regiões. Por quê? Devido a quê, né? Vamos pensar nas redações aí, argumentos consistentes. Se você tem solo fértil, essas pessoas vão plantar as coisas, né? Ou seja, elas plantando, elas vão ter aí uma região que elas vão poder colher, né? Plantar as coisas, vão produzir alimentos. Nesses alimentos elas vão poder sobreviver, vão ter as próprias hortinhas delas, enfim, vão ter condições de vidas melhores para sobreviver. Esse seria um dos argumentos, tá? Do Brasil ter sido, né, dos portugueses, dos colonizadores, eles exploraram o Brasil por conta disso, porque o nosso país ele tem muitas regiões férteis, né? Infelizmente, agora com tanto desmatamento, enfim. Mas foi uma das justificativas deles terem explorado e, sabe, sacrificado o nosso país do jeito que eles fizeram, enfim, todo mundo conhece a história. Mas a questão do solo fértil, sim, é algo que poderia ser um motivador, né? Uma vez que você tem, por quê, né? Devido a quê? Uma vez que você tem solo fértil, você tem incentivo a plantar as coisas, você tem uma justificativa para você sobreviver, para você permanecer em algo, né? Se você tá num lugarzinho onde tem leite, mel, sombra, água fresca, enfim, isso seria algo que poderia sim induzir, né? Vamos, sei lá, colocar assim, que convencesse as pessoas a permanecerem em um lugar, até mesmo arriscarem a própria vida, né? Foi isso aqui. Enfim, algo drástico, né? Dramático, mas enfim, essa questão eu achei muito dramática, né? Mas é algo que faria sentido. Em frente aqui, né? No caso, as outras alternativas. Claro que, se fosse a questão socioeconômica, gente, seria a primeira coisa, tá? Porque a gente vê muitos casos assim, né? Infelizmente, de pessoas que não conseguem abandonar suas casas, seus lares, por questões socioeconômicas. Isso é muito sério, muito triste, muito grave, né? E é o que mais acontece. Mas aqui não é o caso, né? Muitas vezes eles têm condições, mas eles estão permanecendo por quê? Porque tem um solo fértil. Uma vez que tem solo fértil, para eles é vantagem você permanecer numa região que você tem um solo fértil, onde você pode plantar as coisas e sobreviver. Sobreviver não, né? Aqui no caso não é garantido, porque eles estão arriscando a própria vida. Mas aqui, no caso, eu acho que deu para entender, né? Algo que convenceria eles ficarem, até porque não é o correto, né? Aqui no caso eles estão arriscando a própria vida, de todo jeito eles podem morrer, se esses vulcões, né? Até as plantações vai tudo embora. Então, assim, é algo que, né? Frente às outras alternativas, né? Gente, perceberam que essa questão, eu achei ela mais, não conteudista, mas uma questão estratégica, tá? De você pensar. O Enem, ele tem muitas questões assim, que eu acho interessante, que elas são multidisciplinares e ao mesmo tempo, você tem que, por isso que eu falei, leia o comando da questão, tá? Você lê o texto, claro que um complementa o outro, mas aqui no caso, é uma questão de geografia, né, de questão aqui ambiental, mas não é somente conteudista, é uma questão estrategista, bem interessante, né? O que levaria, é só você pensar, o que levaria as pessoas a permanecerem num lugar que elas arriscariam as próprias vidas, né? Então achei interessante essa questão que ela leva a reflexão também, não é só conteudista, né? E sim reflexiva, né? Interpretativa, tá? É o tipo daquela questão que mesmo que se você não soubesse o conteúdo, se você analisar o objetivo dela, você conseguiria responder, né? É só você ter esse tipo de pensamento. O que levaria as pessoas, mesmo que você não entendesse nada, essa é correta. Mesmo que você não entendesse nada de geografia, o que levaria as pessoas a permanecerem num lugar que elas arriscariam a própria vida, tá? Aqui no caso exatamente seria o solo fértil. Uma vez que você tem o solo fértil, por consequência, você já pensa, você pode ter plantações, você pode ter aí uma colheita, você pode, né, ter a sua produtividade. Então, esse seria um fator aí, né, o fator aqui na segunda questão, que sim pode convencer alguém a permanecer no lugar mesmo que ela saiba dos riscos de arriscar a própria vida. Enfim, né, é algo assim muito dramático, mas sim, acontece, né? Se você tem aí
uma plantação, enfim, se você tem um solo fértil, das alternativas, a única que convenceria realmente alguém a permanecer no lugar mesmo arriscado, né? A única que faria sentido. Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês e vejo vocês aí na próxima questão, tá? Bom, vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos parar, né? Parem um pouquinho, bebe uma aguinha, se hidratem, tá, gente? Cuidem da saúde de vocês. Enfim, olha só. Agora, a gente vai para a questão 83, tá? Beleza, a gente já foi para isso, 82, agora 83. A questão 83, ela descreve o seguinte, ó. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam. Rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano, século II da era cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Carne e pedra. Beleza, o comando da questão, que é esse daqui, ó, né? O motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no quê? A regra judaica, que pregava a superioridade espiritual dos cultos das sinagogas. B. Moralismo da legislação, que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. Adesão do patriciado, que subvertia o conceito original dos valores estrangeiros. D. Decisão política, que censurava as manifestações políticas da doutrina dissidente. Ou é violência senhorial, que impunha a destruturação forçada das famílias escravas. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar. Gente, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, a resposta correta é a letra D, tá? Por quê? O que acontece? Olha só, a gente tem uma cena, tá? Ele é um comando, né? Ele quer saber o motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto. Que ambientação? A gente tem no texto, ó, o jantar do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar, na pequena célula, dividiam-se refeições durante os correntes, conversavam, rezavam, liam cartas. Então, se você for analisar, ó, o ambiente garantia peculiar apoio emocional. A gente tem aqui a questão do sigilo, né? Reuniões muito sigilosas, tá? Por quê? Vai ser uma regra que pregava superioridade? Não tem nada a ver. Moralismo? Também não. Adesão ao patriciado? Valores nada a ver, tá? Violência senhorial? Não é o caso, tá? A questão das famílias escravas, claro, existiu muito, mas não é o caso da questão. Por quê? Aqui no caso, a questão do Império Romano, né? Principalmente a era cristã, essa questão ela vem trazer um medo, né? Exatamente a questão da decisão política que censurava, tá? As manifestações públicas da doutrina dissidente. Como assim? Eles reprimiam, né? As pessoas que pensavam diferente, de crenças, religiões diferentes, né? É como se fosse, né? Igual, no caso, vamos colocar uma comparação, né, de repressão na ditadura, né? Então, assim, aqui no caso, eles tinham que reunir, os religiosos, os cristãos, eles se reuniam secretamente, eram reservados. A questão que quer trazer é sobre isso, tá? Então, a gente tem uma decisão política opressora que oprimia, aqui no caso, os cristãos, as religiões diferentes, e por esse motivo aqui, né, que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. Então, aqui no caso, na pequena célula cristã, dividia-se em refeições. Então, a gente tem aqui um grupo que se encontra às escondidas, justamente por essa questão política opressora, tá? Que vai aí reprimir, né? Censurar as práticas diferentes, né? Da religião diferente, do pensamento deles. Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra D, tá? A gente tem claramente uma decisão política que vai censurar. Reparem que a única alternativa que fala de opressão, de censura,
né? Dificulta reuniões? Não, enfim, a gente é a única que fala sobre censura, tá? Mais para censura, tá? Porque você tem um texto muito reservado, né? Dividiam-se refeições, cartas, enfim. Você tem algo reservado, quase que às escondidas, secretamente, entendeu? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra D, tá? Decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente, né? Doutrina diferente, né? Quase que meio que opressora contra a doutrina diferente naquela época, né? Não podia ter uma doutrina diferente. Então, que havia aí uma censura, uma repressão. Então, por esse motivo, né? Abrigo, teto na sua jornada, enfim, algo muito reservado no texto, né? Você percebe claramente, ó, na pequena célula, dividia-se refeições, conversavam, rezavam. Então, assim, ó, um ambiente peculiar, né? Experiências individuais. Então, assim, você tem algo muito reservado no texto. Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, tá? É quase que meio algo que tinha que ser escondido, secreto, justamente por conta dessa censura e perseguição, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, beleza? Em relação ao texto, né? O Império Romano, o contexto da época, na era cristã, viu? Por esse motivo aqui, a alternativa correta, letra D, tá? Decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente, né? Da doutrina diferente, né? Tá bom? Então tá, ó. Vamos lá. Simbora para a questão 84. Questão 84, decifrando a Terra. A colisão entre uma placa continental e uma oceania provocará a subducção desta última sobre a placa continental, que, a exemplo do Arcos e Ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente composto por rochas vulcânicas acompanhadas por deformação e metaformismo tanto de rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. Beleza. Aí a pergunta ela quer descrever o seguinte: qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Então, todo esse processo aqui que o texto descreveu, ele quer saber qual que vai ser aí a feição fisiográfica que é gerada por esse processo. Então, seria o quê? A. Planícies abissais. B. Planaltos cristalinos. C. Depressões absolutas. D. Bacias sedimentares. Ou E. Dobramentos modernos. Pausem o vídeo, tenta fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Gente, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Dobramentos modernos. Primeiro, você teria que entender a questão. A colisão de uma placa continental e uma oceania provocará a subducção. O que seria desta última sobre a placa continental? O que seria isso? Vamos lá, ó. Subducção vai ser aí o processo de afundamento de uma placa litosférica sobre outra num limite convergente, segundo a teoria de tectônica de placas. Então, seria isso, tá? Tá aqui na foto. Ai, gente, peraí. Os erros de gravação, porque eu coloquei no modo avião aqui justamente para poder conseguir gravar para vocês sem muitas autorizações aqui. Enfim, seria isso, tá? Ó, né? Esse processo de subducção. Beleza. Já entendemos o que significa isso. Agora vamos voltar para a questão. Você explicou aqui que subducção, né? Que a colisão de uma placa continental e uma oceania provocará subducção de uma desta última sobre a placa continental. Beleza. Que exemplo? Aí já deu exemplo, né? Arcos e ilhas produzirão um arco magmático na borda do continente. Beleza. Composto por rochas vulcânicas acompanhando de deformação e metaformismo, tanto de rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. Aí, quer saber qual a feição fisiográfica que vai ser gerada pelo processo tectônico que foi apresentado? Se a gente for analisar, a única que vai se encaixar aqui vai ser o dobramentos modernos. Por quê? Por que não são as outras, né? Planícies abissais, planaltos cristalinos. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Por que não são as outras, né? Depressões absolutas também não, bacias sedimentares também não. Segundo o texto, o que a feição, né, gerada pelo texto apresentado, todas essas informações aqui no texto, por que seria dobramentos modernos? No dobramentos modernos, a gente vai ter
formas de relevos, né, de movimentos de convergência. Como assim? Convergência entre as placas tectônicas, tá? Onde vai ocorrer aí a colisão de uma placa continental, né, e uma placa oceânica. Vamos pôr um ozinho aqui. Enfim, seria basicamente isso. Olha só. O qual vai levar à formação de cadeias montanhosas, tá? Meu desenho tá horrível. Enfim, na borda continental. Fica melhor aqui, ó, eu mostrar para vocês o desenhozinho. Seria isso daqui, tá? Ó. A gente tem as placas tectônicas e a formação de dobramentos modernos, que seriam isso daqui, ó. Esse desenho tá melhor do que o meu. Entenderam? Então, vão ser estruturas geológicas, tá? Geológicas, né? Que vai se originar em virtude disso, tá? De ações do tectonismo, que vai corresponder à formação de cadeias montanhosas, né, apresentando aí maiores altitudes, que seria o que está na imagem, tá? A gente tem aqui nas imagens representadas, tá vendo? Ó, viram que bonitinho? Mas é basicamente isso, tá? Isso daqui, que tá na fotinho aqui para vocês entenderem melhor o que seria. Por esse motivo aqui que vai ser a letra E, tá? Questão de geologia pura, essa daqui você teria que saber sobre geologia, tá? É um pouquinho conteudista, digamos assim, porque não dá para você representar somente por... Tá, tudo bem que o texto tem os dados, né? Mas você teria que entender um pouquinho sobre o significado de cada uma aqui, tá? Belezinha? Com um pouquinho de conhecimento aqui de geologia, tá? Então tá, gente, por esse motivo aqui que vai ser letra E, viu? Então tá, gente, é isso, ó. Agora vamos para a questão 85. 85, isso mesmo. Ó, o movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817, foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagram ao seu soberano, entre aspas, né? Beleza, a questão descreve o seguinte, ó. Os fragmentos da matéria jornalística sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, expresso em disenções entre o quê? A. Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. C. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. D. Homens livres em torno da extensão do direito do voto. Ou elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? O que acontece? A gente tem fragmentos aqui de matérias jornalísticas, tá? Sobre acontecimentos e percepções diversas. Então, a gente tem aqui, ó, sobre o movimento, né, sedicioso aí que ocorreu na capitania, tá? Dos dois meios de comunicação daquela... foi analisada de formas diferentes por dois meios de comunicação naquela época. Então, a gente tem aqui o jornal, né, o Correio Brasiliense, que vai apontar para o fato de ser uma comoção no Brasil, motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos, e o Gazeta do Rio de Janeiro, que vai considerar aí o movimento como um pontual desvio da norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa. Tão distintas pelos testemunhos de amor e respeito. Enfim, a gente tem dois fragmentos, né, se a gente for analisar, percepções diversas, né, com o aspecto do processo de independência da colônia luso-americana. Então, a gente vai ter expresso em dimensões entre o quê, né? Isso que o texto quer descrever para a gente, vai ser sobre grupos regionais acerca da configuração política territorial.
Por que não são as outras? Não vai ser quadro de dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata, não é o que o texto quer descrever para a gente, né? Intelectuais laicos também não. Homens livres também não, né? Nem elites locais acerca da ordenação, aqui no caso do monopólio fundiário. Gente, por que seria a letra B? Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Olha só, matérias, né, sobre o movimento sedicioso aí ocorrido em Pernambuco, né, em 1817, está mais relacionada aí entre as dimensões de grupos regionais, tá? Envolvendo aí acerca, né, de uma questão de configuração político-territorial. Por quê? Conta aí, né, o jornal Correio Brasiliense, então vou colocar aqui, GB. Ele vai apresentar aí descontentamento geral, né? Sugerir uma visão mais ampla de questões políticas, né? Mais ampla. Aqui no caso a gente vai ter o que seria aqui o Gazeta, né? O jornal Gazeta, diferente, vou pôr isso aqui, diferente do Correio Brasiliense. Vai aí, né, minimizar, entre aspas, esse evento, considerando algo normal, né? Então a gente tem o quê? Uma divergência, né, entre os dois, ou seja, opiniões diferentes. Por esse motivo aqui que vai ser mais a letra B, tá? Grupos regionais acerca de configuração política territorial. A gente tem aqui o jornal Correio Brasiliense, né? E, ó, o jornal Gazeta do Rio, que vai considerar o movimento como um pouco pontual, desvio de norma. Então, assim, a gente tem uma diferença entre os dois, tá? Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra B, viu? Entenderam? Por esse motivo aqui que vai ser a letra B, tá bom? A gente tem opiniões diferentes aqui, tá? Então, seria grupos regionais acerca de configuração político-territorial, tá? Belezinha? Então tá, gente, ó. Vamos para a próxima questão, né? Que é bem interessante também, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Vamos lá? Boa notícia que já está acabando, tá bom? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Então, a gente tem o texto, né, dos direitos humanos, ó. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e contestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, refere... Ai, tá, gente, desculpa, eu tô lendo igual um robozinho sem parar, né? Mas esqueci de grifar o comando, né, da questão. A gente pode esquecer do comando, que é o principal. Aí tá, a gente lê o documento, né, bem interessante. Ele tá perguntando a questão, esse documento elaborado no contexto da Revolução Francesa vai refletir uma profunda mudança social. Ao estabelecer o quê? Então, onde que ele vai refletir uma profunda mudança social? Ao estabelecer a manutenção das terras comunais, B, supressão do poder constituinte, C, falência da sociedade burguesa, D, paridade do tratamento jurídico ou é a abolição dos partidos políticos. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Vai ser paridade no tratamento jurídico. Primeiramente que isso é lindo, né? Esse texto, né, gente? A gente tem aí o marco histórico da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então, olha só, da questão da Revolução Francesa, né? Ó, do povo francês, tendo em vista a ignorância e o esquecimento do desprezo do direito do homem, são as únicas causas dos males políticos, enfim. A declaração presente de todos os membros. Então, olha só, a gente tem, para quem estudou sobre a Revolução Francesa, é muito interessante aqui que começam a nascer os direitos, né, assim,
da luta pelos direitos, né? Então, é bem interessante essa questão, tá? E para quem não sabe o que é paridade, enfim, por que não são as outras, tá? Vamos lá, ó. Manutenção das terras comunais, não. Supressão do poder constituinte, falência da sociedade burguesa, abolição dos partidos políticos. Gente, o Enem, ele é completo, né? Qual a alternativa aqui que tá falando? A questão ela trouxe uma questão linda para vocês, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Qual das alternativas aqui que tem mais a ver com a questão aqui completa, tá? É a questão D, tá? Que vem trazer sobre os direitos, tá? A paridade do tratamento jurídico. Primeiramente, você poderia ficar na dúvida, o que é paridade? Gente, paridade, legal, depois vocês pesquisem sobre a Revolução Francesa, é muito interessante, muito legal. Aqui começa a nascer os direitos, enfim, a luta do povo, nossa, muito interessante. Paridade, o que é paridade? Paridade é a garantia constitucional que tem o objetivo de impedir que alguns benefícios sejam concedidos apenas para servidores públicos e a atividade, ou seja, enfim, paridade aqui no caso vai ser igualdade, tá? Não vai ser concedida apenas para uma classe, e sim os direitos iguais das pessoas, tá? Não é voltado somente a um público. Você até dentro da área do direito, enfim, toda vez que você ouvir esse contexto, lembre-se, paridade significa que hão de ser tratados igualmente respeitadas as diversidades intrínsecas às suas posições, ou seja, direitos iguais a todos, que é exatamente o que a questão vem trazer, né? Se você for pegar aí, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é linda, por sinal, você vai ver exatamente isso, né? A questão da paridade, ou seja, dos direitos iguais a todos, tá? Ó, eu não tô conseguindo nem marcar aqui isso, tá bom? Principalmente nas questões, olha, Constituição, felicidade geral, cadê? Todos os membros de corpo social, lhes lembram permanente seus direitos e deveres, todos. Então, quando você vê a questão aqui, paridade, tá, ó, lembra todos, tá? Direitos iguais a todos, tá? Que é exatamente o que pregava a Revolução Francesa. Então, assim, muito legal. Estudem sobre a Revolução Francesa na história, tá? Ela tem um marco muito importante, não só a nível de Enem, a nível de direito, enfim. Se você quer saber sobre a história, né, o comecinho, claro que teve várias lutas, né? Mas, gente, a Revolução Francesa, ela tá muito aí voltada à questão de lutas também por direitos, tá? Então, é um marco de tantos outros, né, na história. Não deixem de estudar essa passagem da história, esse marco importante nos livros de história, enfim, para tudo, redação, tá? É um marco muito importante na luta pelos direitos, tá? Principalmente se você gosta de direito, dessa área aí, é muito interessante, tá? Estudar a Revolução Francesa, vocês vão descobrir coisas incríveis aí, tá? Então, aqui na questão é paridade e igualdade, tá? A única alternativa, tá, gente? Tem tudo a ver com a luta, com a Revolução Francesa, enfim. Letra D com D de direito, de estamos na direção certa da questão. Enfim, espero ter ajudado vocês, tá bom?